Bom, pessoal, hoje estamos começando mais um EPcast. Você pode acompanhar todas as entrevistas através do áudio de EPcast da sua preferência. É só procurar lá EPcast da EP Grupo que você vai encontrar, tá bom? E hoje a nossa conversa é com a Karina Israel, que é CEO da Y-Dreams, uma empresa que cria vivências multissensoriais e imersivas em um ambiente digital, combinando storytelling, design sensorial e tecnologias como realidade aumentada e virtual e experiências interativas para expandir conexões entre marcas e pessoas. Meu Deus, quanta coisa legal e super em ordem, super atual. E a Y-Dreams já criou mais de 1.600 experiências para as marcas globais como Disney, NBA, Ambev, Embraer, Paramount, Hasbro, Mattel. E com destaque em desenvolvimento de projetos e com produtos licenciados. Então eu estou aqui recebendo a Karina e um prazer recebê-la para essa entrevista. Prazer é tudo meu. Vamos lá, Karina, conta um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de você até você chegar agora na CEO da Y-Dreams. Eu sou publicitária, comunicação visual da FRJ no Rio, sou carioca, né? Tatuí do Tietê, como falam, porque carioca que mora em São Paulo. E comecei publicidade, na verdade com internet, né? Dizem até as más línguas que eu fui das primeiras mulheres a programar HTML no Brasil, se não foi a primeira, que eu aprendi com o pessoal lá de fora. Então eu estava na primeira geração mesmo, e aí com isso eu entrei no fluxo de internet, eu dirigi a Olga Interactive, trabalhei na Media Lab, na Tesla, grandes empresas, abri um portal de esporte, longa história. E aí, depois de 7 anos fazendo banner e website, não aguentava mais, fui fazer um mestrado lá fora. E aí fui picada pelo mosquitinho desse mundo digital, desse mundo que é o presencial. Então, eu saí do digital para ir para esse mundo digital. Naquela época nem existia esse nome ainda, né? Era muito ainda uma visão, né? Tinha acabado de lançar aquele filme Minority Report, feito pelo Steven Spielberg com Tom Cruise, lembra que as publicidades iam reagindo à medida que ele passava. Então já existia uma previsão de que a gente ia viver num mundo conectado, em que a tua presença ia criar reações. Então, em cima disso, foi criada a Y-Dreams. E eu estava lá no dia 1 que ela foi criada, né? Teve o nome Y-Dreams, fui para Portugal depois desse mestrado, procurando algo nessa linha para fazer, e encontrei os professores do MIT, um pessoal assim muito louco, muito visionário, muito à frente do tempo. Imagina! Que falaram... Isso foi em 2018, é isso? Não, isso foi em 2002. 2002? 2002. Foi quando começou a Y-Dreams, mas começou com essa visão de que o mundo seria interconectado, que seria conectado, e isso nem tinha smartphone ainda. Nossa, então, que loucura. Nem se sabia se ia ganhar o PC ou o smartphone, e aí eu entrei por esse mundo. Então, os primeiros projetos, nós fomos muito pioneiros, né? Então, os primeiros projetos de exposições interativas do mundo foi a gente que fez. Primeira loja conceito, com interatividade, com sensorial, nós que fizemos no Ocidente para a Vodafone. No Oriente, naquela época, não tinha internet suficiente para a gente saber. Tinha internet, mas eu não conseguia detectar tudo, mas... No Ocidente, com certeza, fomos os primeiros, né? Fizemos a loja de conceito da Vodafone e fizemos um monte de exposições interativas na Europa. Já temos projetos, foram mais de 1.600 projetos em mais de 30 países, museus interativos, agora a onda dos multissensoriais, né? Então a gente viu tudo acontecer, né? E aí de lá para cá eu fui assumindo áreas, né? Então, eu geri primeiro a Y-Dreams Advertising, que era toda a parte de trabalhar isso para marcas. Depois eu fui caminhando para o entretenimento e vim para o Brasil. E aí, quando a gente veio para o Brasil, a gente trouxe essa junção de arquitetura, né, de design imersivo, tecnologia sensorial com um bom storytelling. Porque não adianta nada se não tiver uma boa narrativa. É verdade. Então é isso. Aí estou aqui sendo CEO da Y-Dreams, uma mega história louca, né? Mas estou aqui... Mas, Bárbara, super antenada antes de tudo acontecer. Quais são hoje as tecnologias mais promissoras aí para criar experiências de marca inesquecíveis? Eu adoro as tecnologias de realidades estendidas, né? Realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. A realidade mista, então, é de arrepiar. Quando você encontra uma bem feita, você não consegue nem... Teu cérebro não consegue distinguir se você está naquele ambiente, não está, porque
como mistura o físico, né, o tátil, o movimento corporal, ela te tira da inércia, né? Então o cérebro acredita piamente que você está vivendo aquela experiência. Nossa, né? Então é muito forte quando você consegue trabalhar isso. Mas também as experiências imersivas bem feitas, né? Que unem a sensação imersiva, que não precisa ser só tecnologia, né? Ela pode ser cenográfica. E quando você trabalha bem o contexto, né? Quando você pode ter um objeto, né? Que tem aquela aura da obra de arte, a aura da relevância histórica, e você dá um pouquinho de contexto, você cria também algo mágico, né? Então, eu acho que a coisa da pitada de magia, a realidade aumentada é pura magia, né? Sim. Então, porque você aumenta a realidade, funciona muito bem. Para o consumidor, né? Como é que você vê o papel da realidade aumentada e da inteligência artificial no futuro do licenciamento e do varejo? Tem muito já o que está sendo feito, né? Então, a realidade aumentada, ela é mágica. Né? Então você consegue ver além, né? Tipo o Thundercats, né? A visão além do alcance, é isso. Né? Então o que você consegue é extrair mais de um conteúdo. Você tem a realidade aumentada e tem até a realidade diminuída. Você pode retirar elementos de um ambiente. Agora, você pode fazer um produto falar com você de uma forma. Você pode fazer um personagem aparecer ao seu lado, né? Os live characters. Né? Então você pode interagir com ambientes como se você estivesse nele frente a frente com essa ambientação. Então, ela é muito mágica. Já a inteligência artificial, ela vai mudar tudo, né? Ela é o grande chacoalhão do nosso tempo. Aliás, nós assistimos um monte de chacoalhões nos últimos anos, né? A internet foi um, o digital com todo esse poder das redes sociais foi outro. E agora, a inteligência artificial vem com uma capacidade de você poder conversar. Né? Você conversa com o produto, você conversa com as pessoas relacionadas ao produto, conversa com o teu personagem. Então, a gente ainda está engatinhando, mas você vê a diferença de um mês para cá, um ano para cá é brutal, um mês para cá é chocante, né? Que são a revolução das imagens, dos vídeos. Então, vem muita coisa por aí. E quando a gente integra esses dois mundos, que é o presencial com as capacidades de inteligência artificial, o digital já está usando, né? Conveniência, se você pegar todas as grandes marcas, elas já te oferecem um produto usando inteligência artificial. Todo o racional, a comparação, vai ser parte da nossa vida. Agora, quando você entra com o produto, você vai para outro patamar, porque você entra com emoção, com relacionamento. Então, pode ser bem legal o que vem por aí. Eu acho incrível, eu adoro. E a gente fica, às vezes, um pouco assustada, né? De tanta inovação, de tanta coisa legal. Dá um pouco de medo, né? Tem horas que fala, meu Deus, conseguiu fazer isso? Eu nem acredito. A gente, antes dessa moda toda de inteligência artificial, nós fomos super pioneiros e a gente recriou a voz do Ayrton Senna com inteligência artificial na exposição Eu, Ayrton Senna da Silva. Eu fui ver. Em que a gente inverte a visão, né? Você sempre me viu por esse ângulo, agora você vai ver a história contada por mim. E aí a gente traz a memória dele à tona, né? Então, e a gente teve muito cuidado, né? Porque não é legal colocar palavras na boca de uma pessoa que já não está mais aqui. Então, a gente teve um cuidado de uma curadoria de buscar frases que ele realmente falou, às vezes em português, às vezes em inglês, em entrevistas, e a gente conectou isso de modo respeitando o contexto e respeitando a frase original que foi dita pelo Ayrton. É incrível essa exposição. Eu vi, eu achei fantástica. Meus parabéns. Obrigada. O que você ainda acha que falta para as marcas brasileiras apostarem em experiências imersivas? Tem muito o que se fazer. A gente é aquela coisa, você vai para um pessoal, assistir uma palestra de alguém de digital, ele vai dizer para você assim, o mundo acabou, você não precisa sair mais de casa, você vai comprar tudo da sua casa, você vai viver no digital. Aí você assiste, né? Então, tem que ter um cuidado com o que a gente vê. O digital, ele é pura conveniência, ele é facilidade, ele é serviço, ele é maravilhoso. Eu não sei mais cheguei aqui, né, usando o Waze, a gente se usa todos os dias. Agora, ele não conecta. Ele é uma maré vermelha, né? Como aquele livro do oceano, né? Do oceano vermelho, né? O oceano azul. Então, a gente sabe disso. E o presencial, ele é muito forte. O olho no olho, estar presente, estar atento. Né? Porque quando você está no digital, você está fazendo 1 milhão de coisas. Você vai e volta e para e não lembra nem onde você estava. Os vídeos são vistos por 5 segundos. Então, é muito disperso. Quando você se propõe a estar presencial, acaba que você dá uma chance para a marca. Você dá uma chance para essa conexão.
Então é muito forte o que o presencial pode fazer. Então o que as marcas precisam testar? Então a nossa experiência é que faz toda a diferença, a gente faz muito showroom para a marca. Né? Então a gente fez, por exemplo, o showroom da Embraer. O que a gente faz? É vender frota de avião. Como? Quebrando todas as objeções. Então quais são as objeções para você comprar um avião? A gente quebra todas de uma maneira muito singular, muito experiencial, muito mágica, muito real e verdadeira. Tem que ter verdade. Sim. Então, quando você trabalha com uma marca, é isso. Né? Então, quando a gente fez o Bob Esponja, né, a gente trouxe a fenda do biquíni à tona. Então, o fã, o aficionado lá pela marca, quando ele entra naquele espaço, ele fala, eu estou na fenda do biquíni. Entendeu? Eu entrei na casa do Lula Molusco, entrei na casa do Bob Esponja, sentei do lado do Patrick aqui. Então, ele sente a vibração do momento, ele aumenta aquele conhecimento, aquele histórico. Então, o que eu acho é que tem muita gente já usando, né? Grandes marcas estão usando para fazer showrooms, né, para fazer o próprio edifício, né, a gente fez inclusive do Nubank, trabalhar a cultura da marca. As marcas licenciadas, né, então as grandes marcas, todas já entenderam que não dá para trabalhar conteúdo só empurrando. Né? Ele tem que convidar a participação. O que a gente fala da Y Dreams a gente não dá para eu tentar conversar com uma pessoa se eu não tentar falar a língua dela. E Sim. qual é a língua que as pessoas falam hoje? Né? A língua do interativo, a linguagem do interativo, nós já somos seres lúdicos, né? Já somos seres lúdicos. Então, se a gente puder aprender com experiência, é muito mais forte, muito mais marcante. Você Não lembra muito mais do lembra que muito só mais. ouvir, do que só ler. Então, quando você tem a experiência completa, é que nem diz, o professor aprende muito mais quando ele ensina. Sim. Por quê? Porque ele está vivendo aquela história. Na hora que ele está contando, ele está reorganizando aquela história dentro dele. Então, a mesma coisa acontece com a experiência. Ela é muito mais marcante. Então, a gente tem depoimentos, até eu tive no Farol Santander com um avô, né, que uma vez ele falou para mim assim, nossa, eu vou a todas as exposições de vocês, porque meus netos, trago 10 netos, eu tinha 10 netos, ele vai, trago todos os meus netos, porque eles saem daqui sabendo muito mais do conteúdo que eles viram, do que simplesmente lendo um livro, vendo um filme. Eles decoram, eles aprendem. Então, isso ele estava contando de Tarsila para crianças. Né? Agora a gente está com Viva Volpe no Farol Santander. Então, é isso. Quando você sai de lá, você entende mais. Você tem as sacadas, e isso não tem nada que supere. Não existe hoje, no digital não tem nada que supere. Nenhum livro consegue superar, embora a imaginação ela é mágica, né? Quando você vai para um livro, a imaginação, né? Então, é isso que eu acho que a gente consegue muito bem e que as marcas já entenderam. Inclusive as marcas licenciadas falam, não quero mais uma exposição só de papel, uma exposição de madeirinha. Sim. Não quero mais. Por quê? Porque meu filho já tem mais, inclusive no prédio, no condomínio que eu moro, né? As pessoas falam assim, se é para ir para um lugar, para pagar, para ter uma experiência pior que eu tenho dentro do brinquedoteca do meu condomínio, eu não vou. É verdade. Eu aqui tenho uma pergunta, acho que você já respondeu parte dela, que as novas gerações, especialmente as crianças e os jovens, são muito mais exigentes em relação às marcas. Então, como que é inovar para manter a atenção delas? Né? E é isso que você falar falou. A língua. Então, assim, vamos pensar o que são as crianças de hoje. É uma geração TikTok. Fragmentado, com conteúdos fragmentados, rápidos, são shorts, né? Tudo muito rápido, vai e volta, e aí eu já vi eu vou procurar, vou dar 10 para trás. É isso que eles fazem. Né? Então, até eu conto uma história que eu fui numa exposição com minha filha, né, com meus enteados, eu fui nessa exposição, e eles saíram correndo, e a exposição estava dizendo assim, depois que passar para uma próxima sala, você não pode voltar. O que eu faço? E eles foram. E aí comecei a tomar bronca, porque eles tinham ido. Eu falei, mas eu quero ver a exposição. Só que eles foram seguindo o influenciador. Eu falei, o que eu faço agora? Eu tentando pegar eles de volta. Olha, uma bagunça. Por quê? Porque como a criança se comporta? Ela quer ver um pedacinho de cada sala e depois ela vai escolher o que vai fazer. Como ela se comporta no TikTok. Ela vê todos e depois volta para ver aquele que ela gostou. Ou vê 10 vezes aquele que ela gostou. Mas ela primeiro quer ter um panorama geral. É o raciocínio do mundo das redes sociais. De hoje. Então, Exatamente. Na hora que a gente for conversar com essa criança, a gente tem que usar os métodos que ela conhece. Entendeu? Tentar fazer algo muito linear num mundo que é saltitante de conteúdo, não vai funcionar. Entendeu? Então é isso. O que a criança espera? E aí, qual é a dificuldade? Parece que essas gerações já viram tudo. Já viram tudo.
Você vai conversar sobre física quântica. Ela sabe fazer uma explicação de física quântica. Tudo raso, tudo superficial. Sim. Mas tem uma base. Então, o que a gente precisa fazer, qual é o desafio? É surpreender. Então, assim, o ambiente tem que causar uma surpresa. Se a gente fizer sempre a mesma coisa, não tem surpresa. Né? E essa sensação de inédito. Às vezes, até a tecnologia não é inédita, mas a sensação tem que ser. Então, por exemplo, é o que está acontecendo com as mega exposições projetadas. Você vai numa, depois você vai noutra, depois você vai noutra. A primeira é uau! A segunda, parece que eu já vi isso. Na terceira, falar, ai, que saco, não mudou nada. É verdade. É essa sensação. É isso. E se você pegar uma criança, a reação dela é muito mais rápida. Muito. E isso demanda mais de quem quer se aproximar da criança, quem não quer perder o contato. E hoje, para as marcas, ainda está mais difícil. Se você for... Antigamente, a gente tinha televisão, que tinha um canal, o horário. Agora não. Agora é tudo fragmentado. Fragmentado em micro momentos, né? Sim. Como é que equilibra tecnologia e propósito para criar experiências que sejam relevantes de verdade para esse público? Tecnologia é só meio, não é fim. Né? Então, outro dia até eu assisti uma palestra que a moça dizia assim, a tecnologia é o pincel e o conteúdo e a pintura é o conteúdo. Então, o que a gente faz agora, sem propósito, você não conecta. Então, o que eu acredito tem que estar refletido ali. Ou você me surpreende, nunca pensei dessa forma, uau, vai fazer aquela, né, explosão mental, ou então você tem que se conectar com as minhas bases, pelo menos. Né? Então, a tecnologia ela é só um meio, ela é um meio de te proporcionar uma compreensão maior de um acervo que está exposto, de te lembrar de algo que você não imaginava, de te levar para um novo local, para uma sensação nova. Né? Então, mas o propósito é tudo. No final das contas, o que você faz, a narrativa é lá em cima do propósito. A tecnologia é só, assim como a cenografia é o embrulho. A ferramenta para poder fazer melhor. Aquilo aparecer melhor, mais bonito, né? Mais bonito, e mais pegar a experiência daquele consumidor, para que ele fique atento àquilo. Para que ele queira, para que ele se interesse. Porque a gente tem uma crise de interesse, uma crise de atenção. É verdade. E o que acontece numa crise de interesse e atenção? Apatia. O pior que pode acontecer no mundo de quem trabalha com experiência, com marca, é não ter resposta. É você proporcionar alguma coisa e a pessoa dá de ombros. E o teu cliente falar, mais uma vez isso? Então o desafio é muito maior hoje em dia. Quais são hoje os projetos recentes da White Dreams, né, que você considera que mais traduzem o futuro do entretenimento e o consumo? Eu acho que Bob Esponja, a experiência no Miss foi muito marcante. Realmente, e aí a gente fez uma provocação, né? O Miss historicamente tinha essas mega salas projetadas e a gente falou, não vamos fazer sala projetada dessa vez. E a reação das crianças e dos pais, porque o pai vira criança, todo mundo é lúdico. Sim. Na hora que... Aí é uma delícia. É uma delícia, né? Então, o que aconteceu ali foi, a gente conduziu todo mundo para a Fenda do Biquíni, trouxe um montão de acervo, contamos essa história de uma maneira que as pessoas não conheciam, trouxemos o que elas conheciam, respaldaram o amor e tudo que elas conhecem da marca e lembram momentos, e dão gargalhada, e vivem como se estivessem no ambiente dos personagens, testam seus conhecimentos, também eles adoram testar o conhecimento, se eles sabem, se eles não sabem, eles se sentem vestindo a roupa, participando, então a gente cria essa brincadeira mais do que a gente fez. A gente criou uma sala, que era a sala do fundo do mar, que as bolinhas de sabão invadiam a sala. Então, às vezes não tinha nada, mas quando vinha a bolinha, vinha numa quantidade. E todo mundo voltou a ser criança. O problema foi tirar as crianças de dentro da sala. Porque, entendeu? Então, o Bob Esponja, a experiência, ele foi muito marcante nesse ponto. E aí, ele traz um componente que é muito contemporâneo, que é o multissensorial. Então, a gente vem de gerações, né, de anos muito viciados em tela, né, televisão, celular, né, então a gente tem, e agora com toda essa dopamina, né, que se descobriu, então a gente está muito viciado em tela, são gerações que estão consumindo conteúdo pelas telas. Vivendo vidas, né, tem até um filósofo que fala isso, que a gente passou a comer vendo MasterChef, né, então você come pelos olhos, você faz outras coisas pelos olhos, então... E aí, quando a gente lembra que nós temos mais dimensões de sentidos, é muito mágico. E essa exposição conseguiu isso.
entendeu? Trazer tato, trazer o cheiro, trazer outra... Te convidar para o movimento. O movimento também, ele é ele também mexe com os sentidos. Então, algumas novas sensibilidades adormecidas, porque a gente já tem elas. Sim. Mas quando você provoca isso, você encontra a reação da pessoa chorando no local, ela se emociona, ela arrepia, ela deita no chão e resolve ficar ali. Então, é muito prazeroso isso. E aí, assim, tem o Ayrton Senna, também essa exposição, você falou algumas, né? O Eu, Ayrton, também foi muito impressionante quando a gente trouxe a voz do Ayrton, porque eram já, agora foram 30 anos na morte do Ayrton, né? Amanhã, aliás, faz... Isso. 1º de maio, né? E é uma memória muito dura para todos os brasileiros, né? Que lembram onde estavam. E 30 anos depois, as pessoas conseguem entrar numa exposição e ter conteúdo novo, depois de tanto tempo. Então, aquilo foi muito emocionante, inclusive para os fãs, né? E nessa linha a gente tem feito muita coisa, né? Então, o Volpi, por exemplo. O Volpi, você entra na história, na técnica de pintura. Então, ele usava têmpera, que é uma técnica de criação, né? Ele criava a tinta a partir de ovo, que cheira mal. Então, ele para compensar esse cheiro, ele colocava cravo. Então, a pintura do Volpi tem cheiro de cravo. Então, a gente, na hora que entra na sala, que tem os objetos, como se fosse o ateliê, né, você tem o cheiro de cravo. Então, as pessoas vão associar aquele cheiro ao... Então, não tem como isso não mexer com os sentidos. Muito legal. Te faz parar e pensar. Faz. Então, a gente saiu de um mundo que era muito interativo, né, nas exposições. Ainda tem uso, né? O interativo para a ciência é maravilhoso, né? Mas você saiu de uma característica muito interativa, uma característica muito imersiva, e agora a gente está indo para o multissensorial. Muito legal. Você pode compartilhar algum case aí onde a tecnologia imersiva ela impactou diretamente no resultado da marca? Eu tenho de marcas mesmo, né? A gente fez um projeto para Mão Geral lá no Rio, que agora chama MAG, né? Em que a gente explicava seguro de vida. Então, ninguém quer falar sobre isso. Porque a gente está falando de risco de morte, de validez. E a gente criou uma experiência de cenários, uma família contando uma história, toda filmada, mesmo um filme, e trabalhamos com os corretores. Assim, foi muito forte o resultado. Então, esse tipo de projeto, assim, a realidade virtual é por empatia. Se você precisa de um projeto de empatia, extremamente empático, é realidade virtual. Né? Então, aí, dependendo, se você quer muita gente, aí a realidade virtual tem uma questão de metro quadrado, né? De aproveitamento por metro quadrado. Aí você tem que ir para outro, e também criança pequena não pode usar, não é recomendado. Então, mas já fizemos de tudo, já fizemos realidade aumentada nos cinemas, que foi um impacto brutal, das pessoas gritarem no cinema, sabe? Então, tem muito uso. E que dá resultado para a marca, porque o que a marca espera, talvez, é que tenha um retorno do consumidor, né? Tem um retorno de perceber que se conecta com você, que é incrível. Entendeu? Então é muito forte o que pode acontecer, o que vai acontecer dessa relação dali em diante. Sim. E é algo que não se evapora rapidamente, né? Fica marcado. Muito legal. Que tendências internacionais você vê chegando aqui no Brasil agora nos próximos anos? Tem alguma coisa? Tendência internacional. Tem as holografias, né, que vão ficando cada vez com maiores dimensões. Tem incrível. Os teatros com avatar, né, as representações com atores e eles se transformando em avatares. Você vê a performance e vê a transformação com o avatar. Nossa, que ao legal. Fundo. Então é muito mágico. Ainda não tem no Brasil, né? Não, já tem lá fora. Lá fora já tem. Mas vai chegar no Brasil. Tem muita... E essa coisa da experiência interativa, ela ser cada vez mais real. Né? Então, quanto mais os sensores evoluem, mais a percepção de real você tem, de realidade, de que é verdade. E quanto maior a verdade, maior a magia, mais a gente acredita. Que legal. Se tivesse que apostar em uma palavra-chave para o futuro da relação entre marcas e consumidores, qual seria? Vivência. Que delícia. Que conselho você daria para as empresas e criadores que querem inovar,
mas ainda tem medo de investir em experiências digitais. Não tem como não investir, pelo amor de Deus. O que eu acho tenta fazer tudo junto, porque o mundo não é mais separado. Então, assim, tem que ter coragem, né, mas o resultado é muito forte. E faz de um jeito que você possa aproveitar em vários lugares, entendeu? Então, o que eu acredito não tenta fazer, chama uma empresa de arquitetura, que não entende nada de tecnologia sensorial, ou então aí chama os meninos da tecnologia, aí tenta acoplar, vira apêndice, aí depois lembra de chamar um cara da narrativa. Não, é o contrário. Trabalha junto, tecnologia, cenário, design interiores, ou arquitetura, como você quiser, e narrativa. Se não trabalhar as três coisas juntas, vai virar Frankenstein. Certo. Como é que é a sua estrutura hoje, só para as pessoas entenderem como é o seu trabalho, né? Quantas pessoas, o que tem, mais ou menos, se você puder contar um pouquinho. Conto. Hoje a gente tem 70 pessoas fixas na iDreams e temos flutuantes, umas 250 em empresas que prestam serviço. Tem empresas, inclusive, fora do Brasil, que só prestam serviço para o iDreams. E a gente tem uma equipe extremamente multidisciplinar, porque o que a gente faz é combinar essa complexidade de combinar competências. Então vai de arquitetura, né, time de arquitetura, time de design de 3D, né, de maquete 3D, design industrial, arte digital, arte parede, conteúdo, roteirista, aí produção de vídeo, uma equipe marketing, comunicação, e tecnologia. Tecnologia tem tecnologia de equipamento, que é de hardware, e de software. Né? Então, e aí tem tech art, que é o pessoal que faz só animação, né? O X, que é usabilidade. Então, quando você vai ver uma equipe enorme, que ela combinada, ela consegue fazer esses projetos que vão ou para marcas, no sentido de showrooms de prédio, para explicar a cultura do prédio, da marca, showrooms para venda, ou para conscientização, né, projetos de sensibilização, de conscientização, ou então para entretenimento, diversão, né, esses playgrounds temáticos são, né, hoje o termo que é usado é location-based entertainment, né? Eles têm que juntar muitos componentes porque eles trabalham família. Sim. E é um momento muito legal, porque é o momento em que a família brinca junta. Porque hoje cada um fica na sua tela em casa. Né? Então, às vezes até tem alguém que puxa um jogo, né? Jogo de tabuleiro, um videogame juntos, mas a verdade é que a gente vê a família brincando junto nesses espaços, pulando lá na pose da Peppa Pig, o pai sai exausto, cansado, suado. Né? Então, essa junção que eu acho que é quando você consegue conectar a família, trabalhar esse entretenimento, vira uma memória, né? Você cria uma memória pro resto da vida. E marcante novamente. E marcante. Não é? Adorei, Karina. Eu acho que um bate-papo super inspirador aqui para nossa turma que está nos assistindo. Acho que não tenho dúvida, né? Tá interessado, é só falar com você que você vai bolar aquela coisa mais maravilhosa e super atual. E que cada dia, eu imagino, porque a tecnologia é assim, cada dia você tem mais. Uma coisa nova, mais um tempero, né, para tudo isso que você já faz, não é verdade? É isso, é bem tempero mesmo. Bem né? tempero, né? É verdade. Muito obrigado, Karina, por estar aqui, tá? E pessoal, vocês viram, e se você quiser vir aqui contar um pouquinho da sua história, do seu trabalho, eu estou pronta para te receber. Obrigada.